Olá, meus amores. Eu aqui, Juliana Tuma, do Ministério Casa de Oração Filadélfia, Israel. Venho hoje falar sobre os feriados judaicos. O que eles têm a ver com a vinda do Mashiach? O que eles têm a ver com o Mashiach rejeitado? O que eles têm a ver com o arrebatamento, com a segunda vinda de Cristo? O que eles têm a ver com os próprios judeus? Amém? Então, eu já associei um feriado, se eu não me engano foi o 10 de Tammuz, a um eclipse que teve. Tem esse vídeo. Se eu não me engano, o tema dele no meu canal está Feriados Judaicos, mas Lua de Sangue. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre os feriados, todos eles. Pelo menos todos que estão na Torá, na Bíblia dos judeus, que é o Velho Testamento, certo? O Pentateuco de Moisés, constituído por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Acho que eu falei os 5, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É isso. Resolvi fazer gravado, irmãos, porque tá estreito o live no YouTube. Na última vez eu me estressei bastante, cortou muita coisa que eu falei e coisas importantes que não podem ser cortadas, porque definem o entendimento de vocês que estão recebendo. Mas eu vou tentar não cortar este vídeo, eu vou tentar fazer ele como se fosse ao vivo, só que gravado, porque aí é melhor na hora de editar, é mais rápido que sobe para o canal. Então, eu não vou fazer tão editadinho como eu faço, vou colocar um mínimo, claro, se pode, né, se está gravado de edição, mas peço aí que vocês compreendam as transições, tá bom? De uma festa para outra, de um feriado para o outro, porque eu vou tentar não fazer muito picotadinho. Quanto mais picotadinho os vídeos, mais demora para subir no canal. Então, vamos lá. O primeiro, irmãos, eu até vou fazer aqui no outro celular, fica melhor. O primeiro é a Rosh Hashanah, que é o ano novo. Rosh quer dizer cabeça, Rosh, né, como eles falam em hebraico. Então, a cabeça do ano, é quando o ano começa para os judeus. Então, esse feriado é o Ano Novo Judaico, é um dia de julgamento, tá ok, meus amados? No qual Deus julga cada pessoa individualmente de acordo com suas ações e faz um decreto para o próximo ano. O festival é caracterizado pelo mitzvah, que significa mandamento, e existe um mitzvah, ou seja, um mandamento especial de tocar o shofar nessa festa, nesse feriado, tá bom? Ao contrário do que muitos acreditam, a Rosh Hashanah não comemora a criação do mundo, mas sim a criação da alma, o primeiro sopro de vida de Deus, que foi em quem? Em Adão. O judaísmo ortodoxo celebra 2 dias de Rosh Hashanah, que é considerado um Yom Arishta, dia longo. Então, o que é um Yom Arishta? Arishta, é isso. Ai, meu Deus, eu não falo hebraico, gente. Eu fiz 1 ano de hebraico, fui alfabetizada, mas, sinceramente, foi o mesmo que nada, porque é muito difícil. Enfim, esse Yom Arishta significa dia longo, tá certo? Um número significativo de comunidades judaicas reformistas celebram apenas um dia. Nesta data é comum felicitar as pessoas com a frase Shana Tová, que significa ano bom. Então, um bom ano, assim como a gente deseja aqui, feliz ano novo, eu não desejo, né? Porque eu já estou liberta, irmãos, do calendário gregoriano, graças a Deus. Mas assim como os gentios desejam um feliz ano novo, um bom ano, eles falam Shana Tová. Ou Shana Tová Umetuká, ano bom e doce. Shana Tová Umetuká, ano bom e doce. Amém?
Então, a Rosh Hashanah, ela começa como o primeiro feriado oficial judaico, a primeira festa judaica, que é um ano novo. Não é o ano que a gente conta aqui como gentios. A gente conta o tempo desde que Jesus nasceu, certo? Depois de Cristo. Eles contam o tempo, os judeus, desde que Deus criou o mundo, certo? Desde que Deus disse, haja luz. Então, é basicamente isso. O segundo, na sequência, o segundo feriado, a segunda festa, nessa sequência, Aseret Imei Teshuvah, 10 dias de arrependimento. É isso que significa. Então, os primeiros 10 dias do ano judaico, desde que começa com a Rosh Hashanah até o fim com o Yom Kippur. Então, é isso que a gente precisa entender. Começo, Rosh Hashanah. Fim do ano judaico, Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, que a gente vai chegar lá. Então, desde que começa o ano até o fim, são conhecidos como Aseret Imei Teshuvah. Durante esse período, o que acontece? É extremamente apropriado para os judeus praticar Teshuvah. O que é Teshuvah, irmãos? É arrependimento. É literalmente retorno, voltar, lembrar de onde caiu, lembrar onde errou e se arrepender e mudar. Nada mal também para nós gentios, né, irmãos? Precisamos e como. Então, isso consiste em examinar as próprias ações, se arrepender dos erros cometidos, já falei, tanto contra Deus quanto contra o próximo. É como se fosse um período de antecipação do Yom Kippur, do dia da expiação, do dia do perdão. Amém? Este arrependimento pode tomar a forma de súplicas adicionais, confissão das próprias ações diante de Deus, jejum e auto-reflexão. Vamos para o Yom Kippur. Olha só. Então, gente, essa segunda festa, Aseret Imei Teshuvah, o dia do arrependimento, antecede o Yom Kippur, certo? Agora vem o terceiro feriado, que é o Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação. Nele é dado especial ênfase ao perdão e à reconciliação. Isso já nos chama a atenção como gentios. Eu, basicamente, aqui estou falando para gentios. Se tem judeus assistindo, é com o Espírito de Deus. Como o Senhor disse, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Certo? Isso diz no livro de Oséias, se eu não estou enganada. Então, se algum judeu for convencido através deste vídeo, é com o Espírito Santo de Deus. Porque basicamente eu estou ensinando gentios sobre os feriados judaicos, já que isso não nos é pregado. É muito difícil. Eu, por exemplo, nunca assisti uma pregação só sobre os feriados judaicos, só sobre as datas judaicas importantes deles, da Torá. Então, é isso que eu quero pedir aí o entendimento, a compreensão, tá bom, de vocês. Então, o que está proibido no Yom Kippur? Comer, beber, tomar banho, se ungir com óleo, o que significa qualquer perfume, tá bom, irmãos? E relações íntimas também são proibidas neste período. O jejum começa no pôr do sol e termina depois do cair da noite do dia seguinte. Então, são 24 horas que os judeus jejuam. Olha isso. E a gente reclama, às vezes, de 3 horas de jejum. Eu já ouvi um pastor falar, eles são abençoados, os judeus, porque eles sabem o que a gente não sabe. Então, eles sabem a importância disso para Deus, tá? Os serviços religiosos de Yom Kippur começam com a reza conhecida como Kol Nidrei, que tem de ser recitada antes do sol se pôr. E significa em aramaico, todos os votos, ou seja, anulação pública dos juramentos religiosos feitos por judeus durante o ano anterior. E diz respeito a votos não cumpridos feitos entre a pessoa e Deus.
Então, eles pedem perdão até pelos votos que foram feitos no ano anterior e não foram cumpridos. Basicamente, é isso que quer dizer aqui. O Talit, olha o Talit, um chale de orações com 4 pontas. É colocado para as rezas da noite. Detalhe, essa é a única reza noturna do ano em que isso é feito. Então, eles só usam o Talit nesse feriado de Yom Kippur durante a noite, certo? Durante a reza noturna. Existe um serviço religioso especial, realizado apenas neste dia de expiação, e perdura até o encerramento da festividade. O Yom Kippur termina com o toque do shofar. Olha a importância do toque da trombeta, né, irmãos? Que marca a conclusão do jejum. Então, é tocado um shofar no final para anunciar que encerrou o período de jejum. O que nós, gentios, geralmente fazemos quando estamos jejuando? Entregamos o início e o final com um copo d'água, com as nossas orações, com as nossas súplicas, certo? Eles usam muito o toque auditivo do shofar. Outra coisa importante, o Yom Kippur, ele é sempre observado como uma festividade de um dia apenas. 24 horas, como eu havia falado. Amém, irmãos? Tanto em Israel como nas comunidades da diáspora. O que é diáspora? São as comunidades judaicas espalhadas pelo mundo. São as comunidades judaicas fora de Israel, certo? Então, tanto em Israel como nessas diásporas, isso é tido como uma festividade de apenas um dia. Tradicionalmente, os judeus desejam uns aos outros, além de Shana Tová, que é o ano bom, também Gimar Hatimah Tová, que estejas inscrito no livro da vida. Oh, aleluia, eu te desejo isso nessa hora. Eu te desejo Gimar Hatimah Tová, que estejas inscrito no livro da vida. Depois, gente, vem a Sukkot. O que é a Sukkot? Festa dos tabernáculos, festa das cabanas. Tá certo, meus amores? O que é essa festa? É um festival que dura uma semana, ou seja, 7 dias. Um dos 3 festivais de peregrinação mencionados na Bíblia. A palavra Sukkot é o plural da palavra hebraica Sukkah, que significa cabana. Os judeus são ordenados a residir em cabanas durante todo o período desta festa, o que geralmente significa comer as refeições, mas alguns dormem também nessas cabanas, nessas Sukkot. Oh, glória! Que lindo, né? Sukkot. Então, gente, existem regras específicas para se construir uma sukkah, que é uma cabana. Os 7 dias do festival, o 7º dia, não é no plural, o 7º dia do festival é chamado Rosh Hashanah Rabbah. Tradicionalmente, os judeus desejam uns aos outros Hag Sukkot, que significa Hag Sukkot Samer, ainda tinha o Samer, significa Feliz Dia das Cabanas. Então, Hag Sukkot Samer, Feliz Dia das Cabanas. A 5ª festa, Shemini Atzeret ou Simchat Torah. Simchat Torah significa alegria da Torá. É uma festa em que eles exaltam a Torá. Eles exaltam a Bíblia deles, certo? E é uma cerimônia especial no feriado Shemini Atzeret, esse que eu acabei de falar. É a 5ª festa que nós estamos falando neste dia, tá certo? Este feriado segue depois do Festival das Cabanas, ou seja, depois da Sukkot, da festa de tabernáculos, tá bom? Em Israel dura um dia e inclui a celebração de Simchat Torah. Fora de Israel, Shemini Atzeret é uma festa de 2 dias e Simchat Torah é observada no 2º dia. A última porção da Torá é lida, completando o ciclo anual de leituras.
seguido do primeiro capítulo do Bereshit, que é Bereshit, o livro de Gênesis, ou seja, o princípio, a criação. Aleluia. Os religiosos são especialmente festivos e todos os presentes, jovens ou adultos, tomam parte na celebração. Isso é o mais bonito nas festas de Israel. Eles unem, certo? Tanto a velha geração quanto a nova. E isso é bonito porque todos se unem em volta da Torá. A palavra é uma só, ela é atual, ela se renova todos os dias. E Israel tem essa consciência. Certo, meus amados? Um dos costumes mais populares é a retirada dos rolos da Torá na arca sagrada. Da arca sagrada. Então, eles retiram o rolo da Torá de uma arca sagrada e saem passeando com a Torá ali pela sinagoga ou pelo local em que esteja sendo comemorada essa festa, tá certo? Feito isso, os judeus dançam nas sinagogas e em algumas comunidades. Algumas danças também acontecem nas ruas, certo? Muito lindo. Então vem a Hanukkah, festa das luzes. Essa história da Hanukkah, ela está nos 2 livros de Macabeus, tá bom? Estes livros são parte do Tanakh, a Bíblia hebraica. E a Igreja Católica considerou apócrifos, ou seja, tratou logo de esconder de nós, né? Igreja Católica bem espertinha aí. O milagre de um pote de óleo, olha essa festa aí da Hanukkah, ter milagrosamente durado 8 dias é descrito no Talmud, livro de estudo dos judeus. Esta festa marca a derrota das forças do Império Seleucida, que tentou evitar que o povo de Israel praticasse o judaísmo. Olha isso, gente. Olha os reinos que vieram para tentar impedir um judeu de ser judeu, para tentar impedir um judeu de praticar a Torá. É assim absurdo, mas aconteceu. Para vocês verem o nível de perseguição que Israel passa e ainda vai passar, né? O pior ainda está por vir nos 7 anos de tribulação para Israel. Mas essa festa, na verdade, marca a derrota. As derrotas, né? Porque perderam todas, mas aqui é a derrota das forças desse império seleucida que tentou evitar que o povo de Israel praticasse o judaísmo. Já falei, né? Judas Macabeu e seus irmãos destruíram as forças poderosas e fizeram a rededicação religiosa do templo em Jerusalém. Olha o templo aí sempre no pivô da guerra, não é, meus amados? O diabo não quer mesmo, de uma vez por todas, que os judeus adorem no templo. O que ele pôde destruir, ele já destruiu 2 e ele vai destruir o 3º, que vem por aí. Mas depois vem o templo do Senhor, que vai ser o próprio Pai e o Filho, no milênio e depois na Nova Jerusalém. Mas eles tentaram de tudo, irmãos, de tudo. Os 8 dias de festival são marcados pelo acendimento de velas, uma na primeira noite, 2 na segunda e assim sucessivamente. Os judeus usam um candelabro especial chamado Hanukkah, ou menorá de Hanukkah. Existe o costume de dar dinheiro às crianças neste dia. Por quê? Vamos já ver aqui por quê. Para comemorar o estudo da Torá às escondidas. Então é para isso, pois os judeus se reuniam no que parecia uma atividade de jogo naquele tempo, uma vez que a Torá estava proibida. Então era para disfarçar que eles estavam estudando a Torá, fazia essa espécie aí de jogo, certo? Por causa disso também existe o costume de jogar um dreidel, é tipo um peão. Joga no Google que você vai ver dreidel, é tipo um peão que eles jogam nessas festas aí judaicas, chamado Sevivon em hebraico, Sevivon no caso. Os judeus desejam uns aos outros Hanukkah Samer, feliz Hanukkah, feliz festa das luzes, é a mesma coisa, tá certo? Aí vem o 10 de Tevet, que significa Jerusalém cercada pela Babilônia. Consiste num pequeno jejum e marca o começo do cerco de Jerusalém.
tal como é descrito no livro de 2 Reis, capítulo 25, verso 1. Claro que eu separei para vocês esta base bíblica. Vamos ler. E aconteceu que no 9º ano de seu reinado, no 10º mês, 10º dia, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio, ele e todo o seu exército, contra Jerusalém, e acampou contra ela, e construíram fortes à sua volta. É requerido, neste feriado, jejuar da aurora do anoitecer, da aurora ao anoitecer, porque às vezes eu digito rápido, ficam uns errinhos aqui. Então, o que é requerido nesse feriado aí, gente? O 10 de Devet. É requerido jejuar desde a aurora, que é quando o sol nasce, até o anoitecer, certo? Mas as leis do luto judaico não são observadas. Acontece leitura da Torá e uma reza especial, acrescentada nas rezas de Shacharit e Mincha, que são as orações da manhã e da tarde dos judeus, certo? Shacharit e Mincha. Eu vou aprender. Calma que eu vou aprender. Olha o que vem agora. Tu Bishvat, o ano novo das árvores. De acordo com a Mishnah, é uma espécie de Torá oral, uma espécie de Bíblia oral dos judeus. Esta festa consiste no dia em que dízimos da fruta são contados em cada ano. Além disso, marca o ponto em que são contadas tanto a proibição bíblica de comer os frutos das árvores nos seus 3 primeiros anos, como a obrigação de trazer a orlá, que é o fruto do 4º ano, tá bom, meus amados? Ao templo de Jerusalém. Nos tempos modernos, essa festa é celebrada comendo vários frutos e nozes associados à terra de Israel. Então, eles comem várias frutas e até nozes, relembrando a terra de Israel. Também é costume organizar atividades de plantação de árvores, em especial com as crianças. Vamos para o Purim, uma das mais conhecidas, né, irmãos? A festa das sortes, ou o jejum de Esther. Essa festa comemora os eventos descritos no livro de Esther. Os judeus celebram com uma leitura bíblica na sinagoga da história da rainha Esther. Eles fazem ruídos cada vez que é mencionado o nome de Hamã, o inimigo, né? O Ra-Satã, que eles falam. Então é o próprio diabo aí, a tipologia do próprio diabo, esse tal de Amã, que tramou, né? Que fez uma forca para Mardoqueu, mas acabou sendo enforcado nela mesma, nessa própria forca. No Purim é tradição usar disfarces e máscaras e distribuir comida e bebida aos pobres e necessitados. Em Israel também é tradição organizar marchas festivas. Isso. Nas ruas principais da cidade. Das cidades, no caso. Israel é uma nação, então tem várias cidades. Então é comum organizar marchas festivas nessas cidades e por vezes as crianças se mascaram e representam a história de Esther para os seus pais. O 10º, Ano Novo dos Reis, 1º de Nissan. Apesar da Rosh Hashanah marcar a mudança do ano no calendário, Nissan é considerado o primeiro mês oficial do calendário judaico. Olha que interessante. A Mishnah, que é aquela espécie de Torá oral que eu falei, indica que o ano do reinado dos reis judeus era contado a partir de Nissan, nos tempos bíblicos. Nissan é também considerado o começo do ano em termos da ordem das festividades. Junto com este novo ano, a Mishnah define outros 3 anos novos legais. Vamos ver. O 1º de Elu, ano novo para os dízimos dos animais. O 1º de Tishrei, a Rosh Hashanah, que é o ano novo para o ano do calendário e para os dízimos dos vegetais. E o 15 de Shevat, ou Tu Bishvat, o ano novo das árvores e dos dízimos das frutas. 11º, Pessah, ou Páscoa Judaica. Em que consiste? Essa festa comemora a libertação dos escravos israelitas do Egito. Nenhum alimento fermentado é comido durante a semana de Pessah, em comemoração ao fato
de os judeus terem saído tão apressadamente do Egito que seu pão não teve nem tempo para levedar. O primeiro dia de Páscoa começa no pôr do sol, do dia 15 de Nissan, com um banquete chamado Seder, que significa mesa de Páscoa. Seder é uma mesa especial que eles fazem na Páscoa. Na diáspora, que é a dispersão dos judeus pelo mundo, um banquete, esse Seder, é realizado também na noite de 16 de Nissan. Chegou um aviso aqui para mim no notebook, apaguei. Na segunda noite, os judeus começam a contar o Omer, é uma espécie de grão, tá? Eles contam com este grão. Tipo quando a gente está fazendo... Tá amarrado, né, gente? Mas só para dar um exemplo, bingo, negócio de bingo que a gente marca com milho, eles vão marcando este calendário aí com o Omer, que é tipo um grão como milho. Os dias são contados com esses grãos, desde o tempo em que os judeus deixaram o Egito até o dia em que chegaram no Monte Sinai. Vamos de 12ª festa, Sefirá, é a contagem desse Omer. Consiste num período de 49 dias, 7 semanas, entre a Pessar e o Shavuot, entre a Páscoa e a festa da colheita. É definido pela Torá como um período durante o qual oferendas especiais devem ser levadas ao Templo de Jerusalém. O judaísmo ensina que isso torna física a ligação espiritual entre a Pessar e o Shavuot, ou seja, entre a Páscoa e a festa da colheita. 13ª, Lag BaOmer, dia 33 de Omer. Neste período acontecem celebrações com churrasco, fogueiras, brincadeiras com arcos e flechas para as crianças e etc. Coisas desse tipo, no caso. Em Israel, nos dias anteriores à festa, os jovens costumam reunir materiais para fazer grandes fogueiras ao ar livre. Agora vem o Shavuot, que é a festa da colheita, o 14º feriado judaico que eu vou repassar aqui neste dia. Festa da colheita ou Pentecostes, tá bom, meus amados? Festa das semanas, colheita ou Pentecostes, como já chamam os cristãos, no caso nós. É um dos 3 festivais de peregrinação ordenados na Torá. Marca o fim da contagem do Omer, que é o período entre Pessar e Shavuot. De acordo com a tradição rabínica, os 10 mandamentos foram dados neste dia ao povo de Israel, quando estavam reunidos no Monte Sinai. Durante essa festa, a porção da Torá, que contém os 10 mandamentos, é lida na sinagoga, assim como o livro de Ruth. É tradição comer alimentos lácteos durante todo o período desta festa. 15ª, 17 de Tamuz. O dia 17 de Tamuz marca a primeira brecha das muralhas de Jerusalém durante a ocupação romana. Então vocês veem que eles na verdade comemoram não, mas eles demonstram, né, a lembrança pela queda do primeiro templo, pela Babilônia, e aqui também o luto deles pela queda do segundo templo por Roma. E aí que vem o 17 de Tamuz. Por ser um dia de jejum menor, é requerido jejuar do nascer ao pôr do sol, mas leis de luto não são observadas. Então não são declaradas, eles apenas relembram. Nos serviços religiosos de Shacharit, que é a oração matinal, e Minha, oração da tarde, são acrescentadas a leitura da Torá e a leitura da Haftará, que é o livro dos profetas, e uma oração especial na Amidá, que é a oração que os judeus fazem de pé. Então, o que é a Amidá? Uma oração feita de pé, certo? Pelos judeus. 16ª, Ben Hametzarim, 3 semanas e 9 dias. Ben Hametzarim significa 3 semanas e 9 dias. Os dias entre 17 de Tamuz e 9 de Av são dias de luto, em lembrança ao colapso de Jerusalém durante a ocupação romana que ocorreu entre essas datas. Tradicionalmente, os casamentos e outras ocasiões festivas não são realizadas durante este período. Um elemento adicional é acrescentado neste tempo, durante os últimos 9 dias, entre 1 e 9 do mês de Av. Os religiosos abstêm-se de comer carne e beber vinho.
exceto no Shabat, ou numa refeição de mitzvah, que é uma reunião para a leitura dos mandamentos, tal como Pidyon Haben, que é a celebração do reconhecimento de um recém-nascido, ou a conclusão do estudo de um texto religioso. É costume também não cortar o cabelo durante este período. 17º feriado, Tisha B'Av. Tisha B'Av, eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? Eu sou gentia, eu não sou judia. Ou 9 de Av. É um dia de luto que comemora 2 dos mais trágicos eventos da história judaica que ocorreram no dia 9 do mês de Av. A destruição pelos babilônicos do Templo de Salomão, ou primeiro templo, e a destruição do segundo templo. Então percebam quão importante é para os judeus a destruição dos 2 templos, certo? Outras calamidades na história judaica também tiveram lugar em Tisha B'Av, incluindo o edito do rei Eduardo I, que forçava os judeus a deixar a Inglaterra no ano de 1290. E o decreto de Alhambra, o edito de expulsão dos judeus da Espanha pelos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, em 1492. 18º, Rosh Chodesh, o novo mês. É o primeiro dia de cada mês e o 30º dia do mês precedente. Se tiver 30 dias, é uma festividade menor, conhecida como Rosh Chodesh, a cabeça do mês. A única exceção é o mês de Tishrei, cujo começo é uma festividade solene e importante, a Rosh Hashanah. Há nesse período também rezas especiais, que são ditas no momento em que se observa a lua nova pela primeira vez em cada mês. Vamos para o Shabat. Importante, gente. A lei judaica atribuiu ao sábado o estatuto de festival. Os judeus celebram o Shabat, ou seja, o sábado, que é um dia de descanso, no 7º dia de cada semana. A lei judaica define que o término do dia ocorre ao anoitecer, que é quando o dia seguinte começa. Assim, o Shabat começa no pôr do sol de sexta-feira e termina no início da noite de sábado. Em muitos aspectos, a Halachá, lei, Halachá significa lei, atribui ao Shabat o nível de dia sagrado mais importante de todo o calendário judaico. É o primeiro dia santo mencionado no Tanar, que é a Bíblia hebraica. E Deus foi o primeiro a observá-lo, através da finalização da obra da criação do mundo. A liturgia judaica, olha isso, trata o Shabat como noiva. Então nós somos o Shabat, nós somos o descanso, nós somos o preço que Jesus pagou. Jesus é o nosso Shabat e nós somos o Shabat deles. Eu sempre digo, nós não somos judeus, nós não precisamos guardar o sábado, mas o que você tiver que fazer, faça nesse dia. Tem uma bênção especial no Shabat. Se você tiver que jejuar, escolha o pôr do sol de sexta até o início da noite de sábado. Se você tiver que entregar algo para o Senhor, faça nesse dia um culto na sua casa. Enfim, a gente não precisa guardar como os judeus guardam. Eles não compram nem vendem nada, eles nem saem de casa. Nós já somos a graça de Deus. Nós já usufruímos da graça do Senhor. Mas quem entende o Shabat sabe que esse dia é especial para Deus. Que esse dia é o dia que ele está mais sensível para receber, se é que isso pode acontecer, porque Deus é Deus, mas sensível para receber as nossas orações. Certo, meus amores? Há um mistério com o sábado. E quem entende isso, mesmo sendo gentil, consegue bênçãos, consegue coisas especiais com Deus. Esqueci de falar também sobre o Shabat. A leitura da Torá é mais movimentada que no Yom Kippur, no dia de sábado. E olha que o Yom Kippur é a mais solene celebração de todo o calendário judaico, meus amados. Então, para a gente ver aí a importância do sábado. Mas observações finais aqui, após as festas de... Na verdade, as festas após 1948. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Quando o Estado judaico foi criado em 1948, a nação de Israel, a nação dos judeus, surgiram festas, tá? Eu vou mencioná-las aqui. Porém, as que eu falei até o Shabat, elas estão na Torá.
Então, elas têm respaldo bíblico. Essas foram criadas depois que Israel virou nação, certo? São elas: Yom Yerushalayim, o dia de Jerusalém. Yom HaShoah, dia da memória do Holocausto. Recentemente eles comemoraram esse dia da memória do Holocausto, saiu até na imprensa. Yom HaZikaron, dia da memória pelos soldados. Os soldados israelenses que morreram defendendo Israel, né? O Yom HaAtzmaut, dia da independência de Israel. Então, quem estabeleceu essas festas novas? O rabinato-chefe, certo? De Israel. Esses 4 dias são feriados nacionais em Israel. Em geral, são aceitos como feriados religiosos pelos seguintes grupos: o rabinato-chefe de Israel, o judaísmo reformista e conservador e o movimento reconstrucionista judaico. Mas essas datas, 4 datas que eu falei, não são aceitas como feriados religiosos pela maioria do judaísmo Haredi, que é o ultra-ortodoxo, que inclui também o judaísmo racídico, certo? Racídico quer dizer ultra-ortodoxo, é mais ou menos isso. Estes grupos veem esses dias como festas nacionais israelitas, ou seja, são apenas festas locais. Por isso não celebram essas festas. O mais importante dessas 4 festas que vocês precisam saber, elas não estão na Torá. Elas foram criadas após Israel ser nação, após 1948, certo? Então, vou falar de novo essas 4 festas. Yom Yerushalayim, dia de Jerusalém. Yom HaShoah, dia da memória do Holocausto. Yom HaZikaron, dia da memória pelos soldados. E Yom HaAtzmaut, dia da independência de Israel. Então, agora que nós já vimos cada uma, é importante a gente entender que todas levam ao Mashiach. Yeshua é a Sukkot, ele é o tabernáculo. Ele mesmo sendo Deus, tabernaculou com os homens. Ele veio em carne, ele andou em carne, ele andou com os homens nesta terra. Então, ele é a cabana que nos protege, que nos redime dos pecados lá de fora, certo? Ele é a cabeça do ano, ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça da noiva, ele é a Rosh Kodesh, ele é ele é o ano novo, ele é tudo, sabe? Tudo leva a ele. Ele é o Kippur, ele é a expiação definitiva dos nossos pecados. Graças a ele, nós não precisamos mais pedir perdão uma vez por ano, mas todos os dias, porque o véu foi rasgado. Então, ele está acessível. Ele é o único mediador entre Deus Pai e os homens. Então, Jesus é Deus. Yeshua et HaMashiach. E ele é a nossa Páscoa, ele que nos tira do Egito, ele que perdoa os nossos pecados. Amém? Ele é o nosso templo, porque quando nós o aceitamos como Salvador, ele passa a habitar conosco, a tabernacular no nosso coração. E então, ele é o nosso templo e nós somos o templo dele, onde ele quer habitar. Amados, todas as festas judaicas levam a ele. O toque do shofar, para nós gentios, é o toque da trombeta. É o que diz em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 4. Ao entoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão e os que estiverem vivos serão arrebatados junto com esses mortos em Cristo pelo Senhor nos ares. Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Jesus é o início e o fim do calendário judaico. E ele em breve voltará. Ele em breve redimirá de uma vez por todas este mundo. Ele governará, como diz lá em Apocalipse, agora o Messias que ele escolheu, o Pai. Governará, reinará com justiça. Eu trouxe para vocês terem uma noção
Eu vou ajeitar esse estudo, tem alguns errinhos que eu vi aqui enquanto eu lia e eu vou postar ele na descrição aqui do vídeo. Vou tentar, porque ele é grande, acho que não vai dar tudo, na verdade, mas vou deixar ele ajeitado, corrigido e posso mandar para vocês por e-mail, tá? Deixem o e-mail de vocês nos comentários deste vídeo, enfim, que eu posso mandar. Mas o principal é vocês entenderem que ele é o Messias. Ele é todos os feriados judaicos. Ele é as datas dos judeus. Ele é o cumprimento de tudo que os judeus pedem em rezas, em orações. E um dia, a palavra diz, eles verão aquele a quem traspassaram. E este dia está breve, está perto demais. Amém? Então, Senhor, nós oramos para encerrar este vídeo. Pai eterno, Tu és o Kippur, Tu és a Sukkot, Tu és a Pessah, Tu és, Senhor, o Rabashom Menehas, todos os meses do calendário judaico. Tu és o cumprimento do que disse a lei e os profetas. Nós, Senhor, cremos desde já, por isso bem-aventurados somos. Mas que o Teu povo, Senhor, se arrependa. Que o Teu povo, Senhor, diga, bendito é o que vem, em nome do Senhor, porque em breve Tu vens. E então, Senhor, nós comemoraremos todas essas festas, todas essas datas, na Nova Jerusalém, onde terá a árvore da vida, onde terá o Éden eterno, incorruptível. Oh, Senhor, nós seremos um só povo. Como Ruth disse, o Teu povo será o meu povo e o Teu Deus será o meu Deus. Oh, aleluia. Jesus Cristo é o Messias. E um dia todos confessarão.